O erro mais comum é montar, né, os equipamentos fora do projeto, né? Então, ainda acontece isso. Ou tipo assim, montar 90% conforme projeto e os 10%, né, não deu para montar ou não entendeu como montar e monta por conta, né? Isso é a parte que eu vejo, assim, que ainda acontece no dia a dia de hoje, né? Eles estão levando mais a sério, né, a nossa, assim, entre aspas, o tempo que a gente pede para desenvolver um projeto, para esse projeto chegar na obra, para ele conseguir montar da forma correta. Mas o que eu vejo, assim, é montagem fora de projeto, improvisos que não deveriam ser feitos, né? Alterações em projetos por conta própria, sem avisar, né, as empresas locadoras, né? E porque tudo isso acontece, às vezes tem um mestre ou um montador que tem experiência, a gente tem que considerar essa experiência, né? São pessoas que realmente trabalharam ali no dia a dia e têm essa experiência, mas é o que eu coloco muito, principalmente no curso, né? Numa apresentação que a gente faz, não faça montagem fora de projeto, né? Então isso aí pode acarretar no acidente, né? Você pode, aquilo que eu falo, se der tudo certo, ok, ninguém vai lembrar, né, da empresa que colocou aquele andaime e tudo mais. Outra coisa, não monte nada sem projeto, né? É o que a gente, às vezes, acontece, hoje em dia a gente vem em obra, às vezes isso aconteceu E aí, amigos da construção, estamos aqui em um mais novo episódio aqui do Metro Talks, o podcast da Metroform. Eu, Renato Caetano, sou host desse projeto e hoje eu tenho o prazer de falar com o meu amigo Jefferson Carlos. Ele que é um engenheiro que já está há mais de 38 anos na profissão, já passou por empresas como a Doca, Jaú, SH, Tensor e hoje trabalha como consultor, está lá junto com a gente na Brasf, que é uma associação dos locadores, né? Uma associação que regulamenta normas, ajuda junto ao ABNT, junto à NR18 a elaborar normas para que cada vez mais elas se dê o norte, né? E a gente tenha mais segurança na obra a hora de executar uma função lá, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre como as normas podem diminuir os riscos de acidentes em obras e aumentar a produtividade. Então é um assunto bacana, tenho certeza que você construtor, você engenheiro aí na ponta vai gostar bastante, que é um assunto que a gente estudou e a gente sabe que faz todo sentido e que às vezes faz falta ali a gente ter um pouco mais desse assunto aprofundado ali no canteiro de obras. E aí, Jefferson, eu queria agradecer a você por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Queria dar a palavra para você. Então, boa tarde aí. Obrigado, né, pelo convite, né? Eu que fico bastante lisonjeado de ter sido convidado para participar aqui do evento da Metroform. E, assim, é um evento bastante significativo para o setor, né? Acrescenta bastante, né? Espero que eu consiga contribuir, né, com o objetivo de vocês. Espero que atenda às necessidades aí, né, de informar o pessoal, né, a respeito das normas, que é um assunto bem vasto, né? Então, a gente tem uma certa experiência aí, a gente vai tentar passar esse conhecimento pro pessoal, porque eu sempre prezo, né, isso de o conhecimento que você fica só para você não vale de nada, né? Então, você tem que disseminar esse conhecimento, que é uma das missões, né, que eu tenho lá na Brasf hoje em dia, né, da gente conseguir disseminar, né, esse conhecimento para todo o setor de construção de uma forma geral. Legal, não, tenho certeza, você é uma pessoa especialista no assunto, né, e a gente fica agradecido mesmo, porque a gente sabe que é uma pessoa que tem como pôr opinião daquilo que está ali executando no dia a dia, né? Mas antes da gente falar em norma, eu queria conhecer um pouco o profissional Jefferson, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história profissional, né? E como que você veio parar na engenharia, né? Então, começou lá atrás, faz um pouquinho de tempo, né? Você já falou aí que eu tenho, né, mais ou menos 38 anos de experiência aí no setor. Começou lá em 88, né? Eu iniciei o trabalho como técnico, na verdade, né, na primeira empresa que eu trabalhei, que foi a SH, né, em 88. Então, foi um tempo rápido que eu passei lá, tipo 7 meses, né? E de lá já parti para uma outra empresa, né, que é a Jaú, né, que a gente até comentou aqui no nosso bate-papo aqui, onde eu passei praticamente 20 anos, né? Foi lá que formou tudo, né? Foi lá que despertou o interesse pela área de engenharia, mais precisamente pela área de forma, escoramento, né, e acesso. Foi onde eu adquiri toda a bagagem, né, que eu trago hoje e depois vim aperfeiçoando durante esse tempo, né, a partir de
de 2008, quando eu saí da Jaú, né? Aí eu entrei na Doca, fiquei lá por quase 7 anos, né? Onde aprendi muito também, uma multinacional bem conceituado aí no mundo todo. Legal. Depois uma passagem rápida pela Tensor, e depois dessa passagem aí eu tô trabalhando mais como por conta mesmo. Na né? área de consultoria mesmo, Isso, né? na área de Ajudando as consultoria. pessoas, as empresas, né? Isso, e hoje eu estou na Brasf, né? Desde 2020, né? Legal. Completei 6 anos aí. E na área de consultoria, que tem me acrescentado muito. A Brasf tem aberto várias portas aí. Eu agradeço muito o pessoal da Brasf. Legal, muito bom. E me fala um pouco, na sua visão, o que você acredita que é o papel das normas hoje na construção civil? Então, quando não se conhece, né? Quando não se está acostumado a trabalhar com normas, né? Você pensa assim, né? Talvez essa norma aí ela venha engessar a minha obra, né? E a gente não vai conseguir desenvolver como desenvolveria, né? Mas isso é o contrário, né? A norma, ela traz mais credibilidade, né? Traz mais organização para as obras, mais segurança. Ela, se aplicada de uma forma correta, né? Parar, ter mente aberta, né? Para aceitar o novo, né? Ou aceitar o correto, vamos dizer assim, ela ajuda muito, né? A obra se desenvolver. Porque hoje em dia o pessoal quer produtividade, né? Excelência na execução e segurança, né? Então, a gente, observando o que as normas trazem para nós, né? Ela aborda todos esses 3 conceitos aí, trazendo toda essa segurança, né? Principalmente a segurança no dia a dia de obra, né? Legal. Conta um pouquinho para nós, eu tenho certeza que o público aqui tem um pouco de curiosidade. Às vezes eu falo porque eu já participei bastante desse universo, né? E eu já ouvi vários tipos de perguntas, então eu acho que muitos têm essa dúvida também. Explica para nós como é que funciona, como que é organizado para a norma ser debatida até o ponto dela chegar a ser aplicada, ser escrita e publicada. Sim. Então, eu tive essa experiência com a norma de forma e escoramento, né, que é a 15696, né, que assim, eu falo a nossa norma porque eu sinto tanto responsável pela revisão dela, né, Claro. que ela foi criada lá em 2009. Então, assim, a criação ou a revisão de uma norma envolve muitos profissionais, né, do setor de forma e escoramento, de construção, professores, empresas que fazem ensaios, né, em equipamentos. Então, a BNT ela forma comissões de estudo, né, que englobam todas essas pessoas, né? Então, uma norma, por exemplo, quando a BNT ela recomenda, né, que uma norma a cada no máximo 5 anos, ela tem uma revisão, né, para que ela não fique muito defasada com a tecnologia do dia a dia, né? É muito dinâmica, né? Então, Sim. a gente acaba ficando muito defasado se a gente deixar passar por muito tempo sem revisar uma norma, né? Então, envolve pessoas, né? A estrutura é montada como um coordenador, um secretário, né? E pode ter um relator também, né? No nosso caso da 15696, teve um coordenador, eu trabalhei como secretário, né? E teve um relator também. Legal. E foi um trabalho assim intenso, né? Quando a gente pega assim, a gente não pode medir, né, o trabalho que a gente vai ter na norma, porque assim é o tempo que ela tem que durar. Então, às vezes é estipulado 6 meses ou 1 ano, né, para se criar ou se revisar uma norma. Mas eu aprendi com um grande amigo que trabalhou nessa comissão aí, né, que eu tenho uma consideração muito grande, que ele fala assim, ó, a boa prática diz que de 6 meses a 1 ano para se revisar uma norma, no máximo 2, né? Ele falou assim, é o tempo necessário para se revisar, não tem que estabelecer tempo nenhum, ela tem que ir se desenrolando, né, no tempo necessário. E só um exemplo, né, a norma de forma e escoramento, nós levamos 4 anos, né, trabalhando na revisão dela, sendo 3 anos de revisões com reuniões plenárias, né? Toda última terça-feira do mês que a gente estipulava. Sim. Então, foi mais ou menos umas 30 reuniões plenárias. A gente chama de reunião plenária aquela reunião onde a gente envolve todos os profissionais, é aberta ao público. Perfeito. Né? E, ao final, tem o texto base, né, que é encaminhado para a BNT. A BNT faz a revisão e os comentários, né, de correção, nos devolve, né? A gente analisa, vê onde cabe a correção sugerida ou não, né?
E fica assim, no caso da 15.696, nós levamos um ano, mais ou menos, nesse vai e vem, nesse ping-pong com a ABNT, até chegar num texto base correto, né? Após a aprovação da ABNT e nossa, né, da nossa comissão, esse texto ele foi para consulta pública, né? E ele fica 30 dias em consulta pública. Ah, é 30 dias? Eu achava que era 90, não me recordava aqui. Não, são 30 dias. A gente achava até que teria que ter um pouquinho mais de tempo, né? Então, mas são 30 dias para consulta pública, né? Especificamente a 15.696, ela foi colocada 30 dias no mês de agosto do ano passado, né? E após essa consulta pública, ela é concluída e ali verifica-se se houve, se foi aprovada, né? O quanto teve de aprovação, quanto teve de aprovação com ressalvas, né? No caso da nossa, da 15.696, ela teve uma votação assim, histórica, porque eu, como não tinha experiência, né, eu estava verificando assim, qual o mínimo de votos que tem que ter para a gente poder aprovar o texto para poder entrar em vigor. O pessoal comentou assim que, na média, de 30 a 40 votos é uma votação até que boa, né? A nossa teve 87 votos, né? Uma votação expressiva, né? Que eu fiz um trabalho muito próximo, né? Sim. Os nossos amigos, nossas empresas associadas, né? E todo o setor de uma forma geral. Eu me lembro bem que foi amplamente discutido e solicitado que a gente colocasse o ponto de vista. Tudo foi legal, foi bem bacana, foi bem construído mesmo. Então, e ela teve, como eu comentei, 87 votos. Dos 87, somente 6 tiveram algumas ressalvas, não foi reprovada, teve alguma ressalva de correção, né? E quando voltou isso para a gente, em uma reunião plenária, né, que a gente marcou com as pessoas que colocaram aquelas objeções, né? Aqueles comentários, né? Se acertou em uma reunião, devolvemos para a ABNT. E o ano passado, lembro até agora, dia 5 de dezembro de 2025, ela entrou em vigor. Então, foi uma vitória grande para nós aí, uma norma que, né, vem cada dia mais melhorar o nosso setor. Legal, muito bom. Eu comecei como estagiário na construção civil em 1995, né? Então, eu já tive do lado do canteiro de obras, e depois de um tempo eu fui para suprimentos, e aí depois, em 2001, é que eu entrei no segmento de locação, né? Que aí eu fui para a área de vendas e aí construí a minha carreira na área de venda e locação de equipamento para construção civil. E como eu já estava inserido no contexto de obra, então isso facilitou para mim, né? Mas a minha impressão, não estou nem me baseando em dados aqui, não foi consultado, mas a minha impressão de lá para cá, olhando, até a gente conseguir implementar a 15.696, a gente ainda via muito problema com escoramento e formas, né? Você via laje caindo, você via muita patologia, você via um monte de problema. E a minha percepção é que depois que a norma começou a vigorar, e com o tempo, a gente já mitigou bastante, né, esses riscos, né? Você que é um profissional experiente, né? Tá há tanto tempo aí no mercado, qual que é a sua opinião? Você também tem a mesma opinião? Você teve essa sensibilidade de entender o quão importante foi a importância de implementação dessa norma? Eu estou falando especificamente dessa porque a gente falou de forma de escoramento, mas é óbvio que tem tantas outras que você participou. Eu, por exemplo, também com relação à norma de andames. Mas escoramento eu lembro que era algo que não tinha muita regulatório, né? Exatamente. A norma, a 15.696, ela entrou em vigor em 2009, né? Eu lembro que antes disso, né, conforme você comentou, a gente não tinha um norte, né? Então, aonde a gente se baseava para fazer alguma coisa que tivesse atendendo, por exemplo, em algum local, alguma norma, alguma recomendação. Então, tinha a norma 14.931, que cuida da execução de estruturas de concreto, onde lá, né, na seção 7, mencionava, né, algumas, né, diretrizes, estabelecia alguns procedimentos em relação à execução de forma e escoramento. Mas, como ela era uma norma genérica, né, então, às vezes, a gente nem sabia que estava lá essas recomendações, né? Então, era baseado ali. Então, de 2003 até 2009, né, quando começou a estudar, né, a desenvolver um primeiro texto base, né, da 15.696, pegou-se a 14.931 como base, né, tirou algumas informações e outras foi juntadas, né, ali na associação, ali na Brasf, né, que você participou também, né, de especialistas no assunto, profissionais e tudo mais, para a gente conseguir, né, reunir a experiência em forma de escrita, né, tudo registrado.
A partir de 2009, sim, né? Começou a ter um pouquinho mais de atenção em relação às normas, né? Porque é o que eu comento também. A norma, ela te dá um norte, né? Ela estabelece assim, o mínimo que você tem que atender para que você não tenha problema, né? Então, esse foi o papel inicial da nossa 15696 e outras normas também que estão aí no setor. E de lá para cá, o mercado tem evoluído bastante, né? O setor, principalmente o nosso setor aí de forma, escoramento e acesso, né? Que é uma inovação atrás da outra cada dia, né? Então, a gente tendo a nossa norma, a gente considera que, por exemplo, a gente consegue executar, né, obras com segurança, né? Que é o primeiro ponto aí, que é o ponto mais importante que eu acho, é segurança, com qualidade, né, e com produtividade, né? Porque tudo tem uma sequência exata de como se executar. É a receita de bolo, né? Da mesma forma que você faz o bolo, a norma serve justamente para você ter o passo a passo, para você não cometer nenhum risco ali no meio do caminho, né? Então, e às vezes, por exemplo, o pessoal até acha que a norma vai engessar, né, a obra e tudo mais, mas ao final da conta eu acho que tem que ter assim, mente aberta, né? Bastante diálogo para a gente explicar, né, que ali está o procedimento mais correto de pessoas que já tiveram, por exemplo, às vezes a pessoa já teve algum acidente, né, ou algum prejuízo, né, ou algum caminho que ele faz, né, com que faça com que ele consiga executar aquela disciplina, né, na maneira mais correta possível. Sim. Então, a norma está aí para ajudar, né, não está para engessar o mercado e a gente tem que abrir a mente para esses eventos. Muito bom. Algum tempo atrás eu fiz uma palestra numa grande universidade e eu lembro que uma pessoa, até a turma, acho que era a turma do 3º ano de engenharia civil, e eu lembro que a gente teve uma pergunta que a pessoa que estava estudando ali fez para nós, né? Na verdade fez para mim, falou, pô, mas aonde que a norma realmente ajuda? Então, para a gente abrir esse debate aqui, no seu ponto de vista, onde realmente, né, a norma ajuda? Então, como eu já falei, né, eu cito sempre a norma de escoramento, que é onde a gente se envolveu muito mais, né? Por exemplo, um projeto, né, desenvolvido, né, um projeto de escoramento desenvolvido, baseado numa norma, né, ele está lá, né, feito... baseado na norma, ele está feito da melhor maneira possível, né? Com a quantidade de material necessário, né? Com os procedimentos necessários, procedimento de montagem, desmontagem, orientações, né? Para casos específicos, tipo uma montagem em balanço, né? Tipo em leque, que o pessoal faz hoje em dia. Às vezes tem balanços muito grandes, né? A partir de 3 metros de balanço nas estruturas de concreto. Simplesmente um balanço não resolve. Tem que ser feito vários balanços até chegar lá. Sim. Então, a norma ela estabelece, né? Como a gente monta esse escoramento da forma mais correta, né? Descrever como isso acontece. Né? Então, eu acho que, por exemplo, ela mais uma vez, né, ela contribui com a segurança, né, com a produtividade, né, e com a qualidade do serviço. Né? Então, isso eu acho que contribui muito, né, para o desenvolvimento de hoje em dia. Tá certo que a gente tem normas aí que são normas gigantescas, né? Tem tem um volume muito grande. E, às vezes, por exemplo, uma pessoa só da empresa, ela não consegue, por exemplo, absorver tudo aquilo. Né? Então, não. Até uma experiência que eu tive de uma empresa, fala, poxa vida, mas eu não consigo, né, fazer com que todo mundo consiga absorver tudo que contém na norma. Né? Então, eu fiz uma sugestão. Né? Falei, olha, por que você não divide? Né? A norma ela não é tão grande assim, mas tudo bem, você divide ela em partes para os teus colaboradores, né, do seu departamento aí, e depois eles, entre si, eles trocam ideias, né? Cada um tem mais afinidade com forma, afinidade com escoramento, afinidade com execução, né? Afinidade com o pessoal de obra, né? Que é montagem, desmontagem, né? do sistema de forma e escoramento, e trocam uma ideia entre eles, quem sabe, né? Eles conseguem absorver um pouquinho mais, porque quando um ensina para o outro, a gente acaba aprendendo melhor. Com certeza. Né? E deu certo, né? Porque o pessoal fez essa distribuição, cada um ficou com uma parte da norma. No final das contas, todo mundo tinha uma noção de tudo. É o que eu falo, né? A gente trabalha tanto que, às vezes, sou questionado de algum item da norma, né? Eu falo, ó, eu sei onde está, mas eu tenho que olhar para ver, né, exatamente como te responder da forma mais correta, porque eu acho que ninguém é obrigado a guardar tudo, sim, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar, ó, tá lá na norma, né? Então isso saber como consultar também. Exatamente.
E eu tenho por mim, né, assim, norma, NBR, NR, procedimentos, eu gosto de ter eles impressos ao meu lado da minha mesa, né? É legal. Porque a hora que me perguntarem alguma coisa, eu já sei onde está, né? Depois eu confirmo. Tá mais rápido ali, né? Confirmo digitalmente, né? No PDF e tudo mais. Eu tenho, inclusive, tem até a minha NR18, que ela tá mais riscada e comentada ali, né? do que tudo. Mas, assim, é sinal que a gente está aprendendo, né? Sim. Hoje em dia me perguntam determinadas coisas referente ao nosso setor, eu já sei onde está, né? Então, isso faz bem pra gente. Legal, é isso mesmo. E você mesmo já citou, né? Você vai em canteiros de obras, ou mesmo em escritórios de engenharia, a gente ouve muito a visão de algumas pessoas é que a norma é mais uma obrigação legal, né? E uma burocracia, né? Você já se teve no papel ali de ter que desconstruir essa visão? E como é que você fez isso? Então, a gente vai sim, né? A época que eu trabalhava mais diretamente ligado às empresas aí, a gente participava, né, de algumas obras e alguns comentários e a gente ouvia isso mesmo, né? Que a norma parecia que ela ia engessar, ela ia dificultar, né, o andamento da obra, a velocidade da obra e tudo mais, né? Então, eu vejo que isso daí assim, é mais uma questão de parar, né? Conversar com as pessoas, né? Passar a informação da norma, por exemplo, né? Às vezes eu tenho exemplos de técnicos de segurança, né? Que tinham dificuldade de transmitir, né, para os seus colaboradores a necessidade, né, de se entender, saber como interpretar uma norma e que aquilo lá ia trazer segurança para ele, né? Então, a partir do momento em que a pessoa ela se dispõe, né, a ouvir, né, e parar, refletir, ele vai ver que aquilo lá faz bem, né? Então, eu vi uma vez um técnico de segurança que falou assim, eu prezo por todo o meu canteiro aqui, né? Eu tento colocar o máximo possível. E algumas dessas experiências aí, até abrindo aqui para os técnicos em segurança, engenheiros de segurança, eu tive a experiência com um deles que veio dali, que era, por exemplo, ele era um carpinteiro, né? Um pedreiro e tudo mais, ele foi se interessando, foi se destacando, foi trabalhando, investindo nele mesmo, né? No conhecimento, né? Exatamente, né? E hoje, por exemplo, na função de técnico e segurança, ele tem um envolvimento maior, ele sabe como conversar com aquele pessoal que está ali no trabalho de frente, ali na execução, né? Para fazer com que ele consiga entender melhor, né? Qual a importância daquela norma, né? Legal. E na sua opinião, quando uma norma é bem aplicada, qual a primeira coisa que muda numa obra, na prática, assim? Você tem algo que lá já vem, assim, na sua mente, assim, quando você pensa, apliquei a norma tal, qual a primeira coisa a mudança que acontece numa obra? Então, quando a gente aplica a norma corretamente e tudo mais, a gente já começa a ver os reflexos, por exemplo, né? Na organização, na limpeza da obra, né? Às vezes eu já cheguei em obras que não tinha condição de entrar na obra, né? De tudo material espalhado e tudo mais. Hoje em dia, né, tem o caminho certo para passar o material, para passar o pedestre e tudo mais. Então, o primeiro reflexo já é ali, né? Também a gente vê que os trabalhadores, né, a hora que eles enxergam e veem, né, que, por exemplo, a aplicação daquela norma, ela vai te ajudar a chegar naquele dia para trabalhar melhor, né? A rapidez não quer dizer que você está trabalhando tão correto assim, né? Então, você vai trabalhar menor, às vezes até com menos esforço, né? E vai fazer um bem para você e para a tua saúde, né? Então, você chegou na obra, trabalhou e consegue voltar para sua casa, né? Ou como você chegou na obra, ou até melhor, né? A partir daquele momento. Legal. Então, nosso amigo construtor, a norma não vem para burocratizar, né? Na verdade, a gente vê que a norma, ela, com o tempo, vai te dar a eficiência que você precisa para ter uma maior lucratividade, uma melhor eficiência operacional, né? Então, acho que a gente tem que encarar a norma. No início, algumas normas são um pouco mais complicadas de ser implementadas, mas depois, com a questão de execução, você vai perceber que ela vai trazer o benefício para sua obra de você ter tudo dentro de um cronograma, executado com maior clareza, qualidade. Então, esse é o maior benefício, né, Jefferson, que a gente tem com a implementação de normas, né? Exatamente, você falou tudo aí, Renato. Você entendeu bem, né? Você passou por isso daí, você sabe como que funciona. E é isso mesmo, né? A norma, ela está aí para ajudar. A norma, ela acaba sendo uma ferramenta, né?
a hora que a gente desperta, ela acaba sendo uma ferramenta, né? Onde você preza principalmente pela segurança, né? E depois pela qualidade da sua obra, né? Então, aí você pode ter vários benefícios, entre eles esses dois que são os maiores, né? Então, a segurança acima de tudo. Exatamente. Muito bom. E vamos pegando um pouco o contexto da norma, a gente até deu um spoiler aqui, mas segurança e produtividade, elas caminham juntas, né? Porque onde tem bagunça, você não consegue ter, vamos dizer assim, uma operação, vamos dizer, melhor. Exatamente. Porque a obra, tirando o início da obra, quando a obra, principalmente a verticalizada, o funcionário está ali num determinado pavimento, ele já começa a ter medo, né, de executar a função se ele não tiver num nível de segurança, né? E pegando todo esse tempo que você tem de experiência de mercado, como é que você vê a evolução da segurança dentro do canteiro de obras e, principalmente, como que você reconhece a maturidade disso, vamos falar de 20 anos para cá? Então, você disse segurança e... Produtividade, né? Produtividade, né? Então, eu acho que assim, como eu já até comentei, né? A produtividade, você tem que ver, né? O que você quer ter de produtividade, né? Então, de repente, a produtividade não significa velocidade, né? Você trabalhar na maior velocidade, você pode trabalhar na maior velocidade com muito risco, né? Então, é assim, e elas caminham juntos, né? Segurança e produtividade. Primeiro, né, implementando os processos corretos e tudo mais, né? Você vai ver que você consegue trabalhar com segurança, né, e ser produtivo, né? Com certeza. Entendeu? Existe um mito no mercado, você sabe, que fala que muita segurança acaba atrasando a obra, né? Como que você vê essa colocação por parte de alguns construtores? Então, aí tem esse mito realmente, né, que fala, que a gente já usou aqui, que, por exemplo, a segurança demais acaba travando, acaba engessando a obra, né? E isso realmente é um mito. E aí você falou de mito ou... É que, na verdade, isso é um conceito que às vezes alguns construtores usam, sim, dizendo que você ter segurança demais, né? E isso está atrelado à norma, porque a norma te dá a receita de bolo para você executar uma tarefa, né? Eles falam, isso, se eu for implementar na prática ali né, ponto a ponto, isso vai me atrasar a obra em vez de me dar agilidade, né? E aí eu pensei assim, Jefferson, como que você vê isso? Você compra essa ideia, né? De que realmente toda ou qualquer norma, ou mesmo que seja aquela um pouco mais engessada, que eu falo que a gente não cria norma engessada, né? Isso eu vim aprender depois que eu comecei a estar junto mais na BNT e fazendo as NRs, né? Na comissão tripartite, a gente percebe que a norma ela começa a valer quando a gente percebe que existe insegurança em alguma realização que pode até incorrer no risco de vidas, tal, mas e como é que você vê isso? Então, a gente vê muito isso em obra, né? Por exemplo, a gente chega lá para tentar, né? Por exemplo, executar um projeto como tá ali desenvolvido, né? Sim. E a gente ouve muito assim, eu sempre fiz assim, né? Essa maneira de fazer. Então, a gente fala assim, você sempre fez assim, a gente tem que ter, né, bastante cuidado, né, nos comentários. Você pode ter desenvolvido a vida toda assim, usando, por exemplo, correndo risco sempre, né? E dando certo por sorte, né? Ou você está até desperdiçando mão de obra e material na execução, né? De determinados tipos de serviço em obra. Então, eu acho que vale a pena, assim, nesse caso, né, mais uma vez, né, um diálogo, né, uma explicação, né, feito para que a pessoa consiga entender, né, que tudo aquilo que está lá, né, é para melhorar o dia a dia dela de trabalho, né. O sempre foi feito assim, eu tenho certeza que esse sempre foi feito assim. Quando a gente está fornecendo equipamento e ele não está seguindo o nosso projeto, se der algum problema, a primeira pessoa que ele vai lembrar somos nós, né? Que fizemos o projeto, o seu projeto deu errado, a obra caiu, teve algum problema, desabou alguma coisa, né? E se der certo, ele jamais vai lembrar de você, é mérito dele,
né? Então, a gente tem que, eu acho que, chegar no meio termo, né? E tentar fazer com que as pessoas, né, vejam, né, várias vezes a gente já falou aqui, as normas como um benefício, né? Como uma ferramenta de segurança, né? Para ele poder melhorar o dia a dia no canteiro de obra. Sim. Eu acho que as pessoas vão comprando a ideia da norma com o tempo, à medida que eles realmente implementam e conseguem medir as diferenças do antes e depois, né? Porque você mesmo tinha comentado aí que, assim, uma obra mais organizada, ela tende a ser mais produtiva, né? Sim, sim. E ela é só mais organizada. Tem obra que é mais organizada porque é a cabeça de quem está ali dirigindo, que o cara já é uma pessoa mais organizada, né? Sim. E tem a pessoa que ela não é uma pessoa mais organizada, mas ela, pelo menos, tem a disciplina de seguir um passo a passo. Exatamente. Né? E a gente percebe que as obras mais organizadas são aquelas que dão mais produtividade, porque os funcionários que estão ali, eles conseguem ter mais clareza do próximo passo que eles têm que dar para ter retorno para a empresa, né? Exatamente. E então, já teve alguma uma situação que você viveu assim, que o implemento da norma evitou um problemão, assim, que de repente esse problema não era algo que estava visível ali, né? Eu costumo dizer que uma obra é como se fosse um iceberg, né? Você tem a ponta dele que está para fora, submersa ali, para fora da água, e tem a parte submersa dela que a gente às vezes nem sempre consegue mitigar tudo que está ali, né? Teve alguma implementação de norma aí que você percebeu que se não tivesse feito de forma certa ali, seguindo a norma, ia acabar num problemão para a obra ou para um projeto que você participou? Então, especificamente assim, né, a gente, como eu te falei, né, a vivência foi mais no setor de forma e escoramento mesmo, né? Então, assim, após a implementação da norma, por exemplo, da 15.696, na primeira versão dela de 2009 para cá, né, a gente tem, eu participei muito de obras de médio e grande porte, né? E passando por obras, a gente viu que, por exemplo, a empresa ela comprou a ideia de a gente conseguir colocar que o nosso projeto, né, ele fosse executado conforme está no projeto, e não pela experiência, né, do pessoal de obra e tudo mais. Então, eu vejo assim, a implementação, né, de todo aquele estudo que está numa norma, né, e volto a falar, esse estudo é desenvolvido por pessoas altamente experientes, né, de vários setores, né, professores, engenheiros, arquitetos, né, aberto ao pessoal do setor de construção de uma forma geral. E assim, eu vejo nas grandes obras, eu acho que assim, a gente consegue evitar muitos acidentes. Porque a gente tem até uns dados que as obras onde já acontecem maiores são as menores, né? É ao contrário do que a gente pensaria, né? As maiores obras com maiores profissionais envolvidos, maiores profissionais dedicados à segurança, né? Ao cumprimento de normas, ao cumprimento de projetos conforme norma, né? A gente evita muito acidente. Ainda acontecem muitos acidentes hoje no dia a dia, né? A gente vê de notícias acontecendo, mas isso está bem menor, né? E a gente sabe que o setor está melhorando dia a dia também. Se organizando mais, né? A organização, né? A organização leva, né, a segurança, né? Então, a segurança em primeiro lugar. Então, diante de tudo que a gente já falou até agora, a gente pode... Isso é uma certeza aí para o amigo construtor. Primeiro, segurança não reduz produtividade, né? E baseado no que a gente já falou aqui, improviso sim, custa caro. Custa né? muito caro. Só que o improviso, num primeiro momento, ele é sexy, né? Porque parece que a coisa vai fazer mais rápido, vai acontecer, mas o problema é que você não sabe levantar o risco, quanto que ele vai custar se aquilo não der certo, ou se por um acaso for algo que recair sobre insegurança, né? Então, o improviso custa caro, sim. Então, vale a pena planejar e vale a pena seguir norma e vale a pena ainda mais implementá-la para no futuro ter produtividade, que é quanto mais você faz, mais aquilo vai se tornando cotidiano, e então incorporando nas pessoas, isso vai dando uma maior clareza, e aí a pessoa faz sem achar que aquilo vai prejudicar ela de alguma forma, né? Exatamente. Falou tudo, Renato. E a gente fala assim, né, que às vezes as pessoas chamam do investimento em segurança como despesa, né?
não é despesa, é investimento, né? Investimento para você ter, né? Para você não ter a despesa lá na frente, né? Então, você investe em segurança e eu falo assim, você tem que investir em segurança e nas pessoas, né? Então, você tem que dar condições, dar ferramentas, né? Para que as pessoas consigam implementar, né, um trabalho com segurança, mas também investir nas pessoas, né? Então, com certeza, aquele momento em que você tem que parar, né, às vezes até tirar o colaborador daquele da obra, ali, né? do ambiente da obra, treinar ele devidamente, né? Ali você está investindo, né, em segurança, né, e qualidade de vida do teu colaborador, né? Quando ele voltar para a obra, ele vai voltar diferente, né? Vai voltar treinado. E você teria, né, uma despesa se acontecer algum acidente com aquele colaborador, né? Porque aí quando fala que a norma às vezes engessa a obra, se você tiver algum acidente, algum sinistro, você vai ter que parar a tua obra. Sim, com né? certeza. Você vai ter que parar, vai ser embargada, vai ter que ser feito perícia e tudo mais, né? E todo aquele prejuízo ali para frente. Então, segurança é investimento e não despesa. Exatamente, é isso aí. Ô Jefferson, e baseado no que você já falou, eu sei que você dá várias palestras, sempre você está ministrando cursos aí, não só em escoramento, mas também com andaimes, né? Na sua opinião, quem é mais difícil você implementar a cultura de segurança e de utilização da norma, né? Você acha que é o engenheiro que está ali na obra, que depende, que tem uma pressão forte por produtividade, por cumprir cronograma o mais rápido possível, por às vezes até diminuir o prazo de execução, porque a gente sabe que às vezes uma etapa da obra atrasa mais, e aí você tem que cobrir aquele atraso ali em outras etapas da obra, né? E aí, no seu ponto de vista, com essa longa estrada que você tem de treinamento, de incentivo das pessoas, você acha que fica mais difícil para você convencer o engenheiro ali, o administrador, que cuida de números e tem que dar resultado, ou propriamente a operação, que é o trabalhador que está ali na ponta, que precisa fazer o trabalho dele e seguir norma, segurança? Onde você acha que é mais difícil convencer a pessoa a se converter ao uso de norma e sempre trabalhar com práticas seguras? Então, a gente pensa assim, né? Toda obra hoje em dia tem pelo menos um técnico em segurança, né? Então, praticamente ele carrega uma bagagem bem pesada ali, né? Porque qualquer coisa que fala de segurança vai em cima do técnico. Sim. Então, parece que fica tudo em cima dele, né? E fica mesmo, né? Só que assim, o convencimento nosso, sim, eu penso que tem que ser começar de cima para baixo, né? Então, os diretores, né? Os engenheiros, os administradores, eles têm que comprar a ideia, né? De que segurança vale a pena, né? E a norma tem que ser implementada para que ele não tenha aquele prejuízo, conforme eu já comentei, né? Um pouquinho antes aqui a respeito da segurança. Então, assim, é difícil, né? Conversar com o pessoal. Lógico, o técnico de segurança é a pessoa mais aberta que tem, porque ele está lá para cuidar da segurança, sim, né? O colaborador que está lá na linha de frente, né? Ele está executando, ele tem que executar aquela atividade e ele tem um prazo para fazer aquilo, né? Então, ele vai executar, né? De maneira certa ou não, ele vai executar. Então, eu acho que é um conjunto, né? Diretoria apoiando, né? Apoiando o técnico, né? E o técnico passando essas informações para o colaborador. Então, assim, eu vejo que muitas diretorias, muitas empresas, né, construtoras que a gente tem contato aí, hoje em dia eles estão tendo mais assim, consciência, né, da necessidade, né, da implantação de normas. Eles sabem que qualquer problema que acontecer, eles vão ser severamente penalizados, né, pelo Ministério do Trabalho ou sim, outros órgãos e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que está estão começando a facilitar um pouquinho mais, né, a nossa vida aí da implementação das normas, né? Mas, assim, ainda é um pouquinho difícil porque tem que vir de cima para baixo. Claro. Né? Então, o incorporador e tudo mais, ele tem que comprar essa ideia, né, e repassando, né, para chegar até lá na ponta. É isso mesmo. Eu visitei algumas obras na Europa, né? E eu lembro que teve uma das obras que eu visitei que eu me deparei com uma situação que dificilmente a gente vê aqui no Brasil. Não que a gente não tenha a melhorar, mas
eu me lembro que um funcionário se recusou a subir num equipamento porque lá não tinha o Kanban de aprovado para uso, né? E ele não subiu e tinha outros funcionários que precisavam usar, naquela época, um andaime, né? Eles não subiram e o gestor da obra teve que pedir para vir uma pessoa para avaliar o equipamento e liberar para uso, né? E aquilo me chamou a atenção, porque aqui no Brasil, se o cara fizer isso numa obra, ele imediatamente vai sofrer algum tipo de punição. Exatamente. Né? Mas lá é o contrário, a responsabilidade lá de segurança não é do gestor da obra, não é do técnico de segurança, ou não é do engenheiro ou do gestor da obra. A responsabilidade de segurança começa no executor. Na ponta, né? E é óbvio que isso é parte do cara ter uma conscientização e saber que ele tem um poder de dizer não. E aquilo, pelo que eu pesquisei e conversei com as pessoas lá, isso cria um problema até policial, caso o cara fale que o cara tem que trabalhar em condição insegura, né? E o que mais chama atenção é que alguns desses trabalhadores da construção, principalmente ali na Alemanha, na França, não são pessoas que são nativas dali. Geralmente eles são de outras nações. Sim. Que para ir trabalhar nesses países ele precisa ter esse nível de conhecimento, senão ele pode ficar desempregado ou até nenhuma empresa contratar eles, né? Como que você vê isso, assim? Eu sei que você talvez não viveu isso na prática, mas imagine se isso fosse implementado no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, eu acho que, a cultura está mudando, né? Mas, assim, falando de andaime, né? Geralmente, o pessoal monta um andaime, né? Seguindo o projeto, mas pelo que eu tenho visto aí, às vezes falta aquela liberação, né, para poder usar o andaime. Às vezes a pessoa nem conhece que tem que ser liberado para ele poder usar, né? Então ele tem que trabalhar, ele pega e sobe e trabalha, né? Você citou aí a Europa. Tem um grande amigo meu aí, o Manuel, né? O Manuel Roy, que dá os treinamentos aí de andaime, né? Ele o maluco por andaime aí. Que a gente sabe, mandar um abraço aí pro Manuel. Um abraço aí, Manuel. Ele é o louco por andaime, é uma pessoa assim que se especializou muito, né? E está se especializando dia a dia. Então, ele tem até um canal, ele passou para a gente lá nas informações. E quando a gente fala, o pessoal fica até que, nossa, mas como que acontece isso, né? Na Alemanha tem uma formação, né? Uma escola que forma montadores de andaimes com curso de 3 anos. Né? Então, ele tem que passar pela escola durante 3 anos para ele receber o certificado, para ele poder ser um montador. Ele está apto, né? Para ele estar apto a montar, a trabalhar no andaime. Então, eu acho que essa cultura vem daí, né? Dessa formação, dessa seriedade. Da necessidade, né? Exatamente. Né? Então, eles já saem, né, formados, né, com essa cabeça, né, de passar, bom, agora você vai trabalhar, você vai montar um andaime e depois você vai até trabalhar nele. O que você tem que fazer, né? Observar todos os detalhes do andaime, estar conforme o projeto, receber a autorização para usar o andaime, né? Então, a gente está colocando, né, está tentando colocar essa conscientização aqui, né? Implementar isso. Com esses cursos, né, que você mencionou, que a gente tem feito aí, Brasil afora, aí, esse ano nós temos um projeto aí de fazer em vários estados, né? Já fizemos em Belo Horizonte, Recife, setembro estaremos em Curitiba e novembro aqui em São Paulo, né? Então, a gente está disseminando esse conhecimento, eles estão sendo mais conscientizados, né? Estão tendo mais consciência para trabalhar, né, na função de montador de andaime, que não é simplesmente montar um andaime e sair subindo nesse andaime que vai acabar, né, tendo um problema. Pode ter um problema, pode não ter, mas pode ter também, né? Risco de insegurança, né? E com tanto tempo de estrada, vamos focar no escoramento, forma e andaime, que é o que você tem mais experiência, né? Como você mesmo disse. Com tanto tempo de estrada, quais são os erros mais comuns que você ainda vê que o pessoal repete aí? Então, o erro mais comum é montar, né, os equipamentos fora do projeto, né? Então, ainda acontece isso, né? Ou tipo assim, montar 90% conforme projeto e os 10%, né, não deu para montar ou não entendeu como montar e monta por conta, né? Isso é a parte que eu vejo assim
que ainda acontece no dia a dia de hoje, né? Eles estão levando mais a sério, né? A nossa, assim, entre aspas, o tempo que a gente perde para desenvolver um projeto, para esse projeto chegar na obra, para ele conseguir montar da forma correta. Mas o que eu vejo, assim, é montagem fora de projeto, improvisos que não deveriam ser feitos, né? Alterações em projetos por conta própria, sem avisar, né? As empresas locadoras, né? E porque tudo isso acontece... Às vezes tem um mestre ou um montador que tem experiência, a gente tem que considerar essa experiência, Sim. né? São pessoas que realmente trabalharam ali no dia a dia e têm Sim. essa experiência. Mas é o que eu coloco muito, principalmente no curso, né? Numa apresentação que a gente faz, não faça montagem fora de projeto, né? Então, isso aí pode acarretar no acidente, né? Você pode... Aquilo que eu falo, se der tudo certo, ok, ninguém vai lembrar, né, da empresa que locou aquele andaime e tudo mais. Outra coisa, não monte nada sem projeto, né? É o que a gente, às vezes, acontece. Hoje em dia, a gente vê em obra, já vi acidentes acontecer de laje inteira desabar. Sim. E no final das contas, né, foram verificar o que estava acontecendo, cadê o projeto dessa obra? Não tem. Não tinha o projeto daquele trecho da obra, né? Tinha um projeto de toda a obra mesmo daquele trecho. Então a pessoa veio montando conforme estava no projeto, aí agora foi fazer um novo trecho. Ah, não, aquele lá já montou, isso aqui não precisa nem pedir projeto, que vai demorar para chegar o projeto, vai me atrasar aqui na obra, eu vou montar por conta. É onde acontece o erro. O excesso de confiança, né, acaba acontecendo o erro. E você acha que esses erros, eles acontecem mais por falta de conhecimento ou é uma questão cultural ainda do nosso segmento? Então, ele não é, eu vejo assim, não é nenhuma assim, uma má vontade da pessoa de montar correto conforme o projeto, né? Então, assim, o conhecimento, como eu falei, às vezes a pessoa tem um certo conhecimento, mas não é experiência, né? Então, aí o que acontece? Ele sai montando conforme a vontade dele, né? Conforme a gente mencionei aqui, conforme a vontade dele, e acaba fazendo coisa errada. E a questão do sempre fiz assim, né? Eu sempre fiz assim, uma hora pode não funcionar, né? Então eu julgo assim que o conhecimento com a experiência que ele tem durante toda a vida, aliado a uma orientação de um projeto bem feito, né, desenvolvido através de uma norma, eu acho que esse conjunto todo fecha, né, para que tudo dê certo. E como é que você acha que a gente pode mudar esse cenário? Porque a gente ainda tem muita resistência, né? O pessoal trabalha ainda muito no modelo antigo. Você tem vamos dizer assim, você tem algum ritual seu que você usa com as pessoas para você ir mudando esse tipo de comportamento, de visão, de repente, vamos improvisar aqui, eu já fiz aqui esse trecho, posso duplicar o outro sem uma análise técnica? Como é que você costuma convencer a pessoa a fazer o certo aí nessas palestras que você vem praticando? Então, eu julgo tudo, Renato, que tem que ser através de um diálogo, né? Então, você não pode chegar, né? Mesmo que esteja errado a montagem, falar, tá errado, você vai ter que desmontar, acabou e pronto. Aí já começa a confusão ali já no início da entrada da obra. O cara já não vai querer mais deixar você entrar na obra para você ver a montagem dele, né? Sim. Então, acho que tudo assim, tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, né? Para que se chegue num ponto comum, né? Que atenda a todos, né? É difícil, né? Eu vejo muito hoje em dia, para essas situações, né, de convencimento, não só no setor de forma e escoramento, como para resolver outros problemas também, da falta de diálogo, né? Às vezes é muita mensagem trocada, né, pelo WhatsApp, né? Uma coisa que você passa uma mensagem e a pessoa acaba não entendendo aquela mensagem ou entendendo de forma errada, né? Então, nada mais que um diálogo, né? Pega o telefone e liga, né? Tá com problema, vai até a obra, né? Conversa com quem está fazendo a montagem, com quem está lá na ponta, traz o responsável pela obra junto, né? Porque tendo o apoio do responsável da obra junto, o técnico, né? E quem está montando, né? A gente acho que consegue mudar essa mentalidade, né, das pessoas. Eu creio que é difícil, né, mas a gente está aí para isso, né? A gente tem que estar aí para convencer, fazer esse convencimento, batalhar para que isso se torne uma realidade cada dia melhor, né? Legal. Na sua opinião, o que o cliente ganha quando ele está contratando serviços de uma empresa
que faz parte de uma associação como a Brasf, né? Pegando esse universo de andaime, formas e escoramentos, qual que é a maior vantagem que tem um cliente de trabalhar com uma empresa que está ali próxima de uma associação? Então, em primeiro lugar, né, a associação, eu sou o coordenador ali do comitê de engenharia, né, o comitê técnico da Brasf. Então, a gente se reúne, antes de responder tudo, né, a gente se reúne uma vez por mês para trocar informações entre nós, né? Todas as empresas associadas, ou quase todas, participam desse comitê, para trocar informações, para fazer um alinhamento, né, de como trabalhar, né, até como emitir uma RT, né? A forma correta de emitir uma RT, que estamos tendo algumas novidades aí nos últimos dias aí, que a gente está alinhando isso. Então, uma empresa que resolve fazer a alocação de uma empresa que é associada numa associação como a Brasf, ela vai ter ali a credibilidade, né? A gente fala que tem o nosso selo Abrasf, e aquele selo Abrasf garante uma série de benefícios, né, para quem está alocando e para o nosso associado também, né? Você vai ter credibilidade, vai ter certeza que essa empresa está cumprindo as normas, né? Que participou na execução das normas. Então, durante o desenvolvimento, por exemplo, da revisão da norma de forma, escoramento e a de andaime também, os associados à Brasf estavam presentes em massa, né, nas comissões para expor, né, as suas necessidades, a maneira correta de se fazer. Então, tudo isso traz uma série de benefícios, né, para as empresas que estão locando, né, com as empresas que têm como a frente de tudo a associação. A associação, ela trabalha junto ao Ministério do Trabalho, né, e tudo mais. Sim. Depois a gente deve falar um pouquinho mais na frente a respeito desse serviço que a gente desenvolve junto ao Ministério do Trabalho. E a Brasf está ligada em todo tipo de evento, né, para sempre divulgar, disseminar o conhecimento, né, e melhorar o setor de uma forma geral. Sim, com certeza. O meu maior aprendizado dentro da Brasf, que eu já fui diretor lá também, né? Mas o que eu levo, sempre uma empresa me procura, olha, poxa, estou sendo convidado aqui para integrar aqui a base de sociedade da Brasf e tal, o que você acha, né? Eu falo, olha, quando a gente entra para o mercado, no geral, qualquer segmento, a gente entra numa empresa, a gente olha a empresa vizinha, a gente fala, pô, é o meu concorrente. Então, quando a gente fala em concorrente, a gente está falando numa disputa, né? Então, disputa quem é o melhor, né? Quando a gente vai para a associação, a gente percebe o seguinte, quando se trata de segurança e se trata de fazer a coisa bem feita e se trata de você seguir norma, todo aquele conhecimento já não é mais um conhecimento que faz diferença no negócio. Porque se a gente executa a função, por exemplo, no nosso caso, venda ou locação de escoramento metálico, se eu executar de uma maneira ruim, quem vai perder não é só a minha empresa. Sim. Quem perde é todo o segmento, porque começa a se colocar em xeque se a gente tem realmente, não só a minha empresa, mas como todas as empresas, tem capacidade para fazer aquilo que está fazendo. Então, o maior propósito da associação na época era justamente a gente tirar a marca das empresas, né, estampada na camisa, e começar a disseminar o conhecimento delas para aplicar na prática o conhecimento, isso, as dificuldades, as boas práticas, né? Muitas das normas nasceram depois dessa união, né? Por exemplo, a 15696 Exatamente. Foi uma solicitação dos próprios locadores, né? E fabricantes, para que a gente tivesse um norte de atender o cliente baseado numa norma específica desenhada de quem entendia, né? Que você mesmo falou, a gente sabe que quem acompanha essas normas são pessoas que são peritos, que conhecem do assunto, Exatamente. Né? Então, acho que eu sempre tive a visão que, às vezes, para ganhar um negócio, não é você esconder que tem uma prática de segurança ou de implementação que vai fazer a diferença. Pelo contrário, a gente começa cada vez mais deixar evidente para o mercado que o cara que participa ali da associação, ele está recebendo informações que vão fazer que cada vez mais a empresa dele leve segurança
na implementação dos produtos e equipamentos no canteiro de obra, né? Exatamente. E a associação, por exemplo, ela com todo esse trabalho que é desenvolvido, né, de normatização e segurança, né, ela acaba atingindo o mercado de uma forma geral, né, para associados e não associados, né, os benefícios que a gente traz, né, para o setor de construção civil, assim, são, né, imensos, né? Sim, então com isso certeza. através dessa ação, né, da associação perante aos órgãos públicos e tudo mais, todos são beneficiados. Legal. Falando um pouco de cultura de prevenção, né? Como que você acredita que se deve fazer segurança para ela deixar de ser uma coisa técnica e virar uma responsabilidade de todo mundo dentro do canteiro de obra? Então, eu até já comentei um pouco, é o que eu falei, a segurança ela não tem que ser única e exclusivamente responsabilidade do técnico de segurança. Técnico de segurança, engenheiro de segurança, né, o pessoal da segurança da obra. Ela tem que vir de todos, da liderança, né, através do gestor, né, através dos responsáveis técnicos pela execução da obra, né, em comprar essa ideia, né, de disseminar esse conhecimento de implementação das normas. E tem que estar bem consciente que isso daí vai melhorar, né, por exemplo, a execução de uma obra como um todo, né? Então, isso tem que estar bem alinhado com todos que estão à frente da obra, né? Então, você fala que, vamos dizer, o papel da mudança da cultura de prevenção, de segurança, está intimamente atrelado ao líder, né? É o líder que vai dar esse tom de como que as coisas vão conduzir dentro daquele canteiro de obra, né? Exatamente. É como você já comentou também, né? Às vezes, por exemplo, o líder, né? O engenheiro que é responsável técnico pela execução da obra, ele tem uma responsabilidade imensa dentro do canteiro de obra, que tudo é responsabilidade dele, né? Por exemplo, às vezes ele loca um material nosso, mas a responsabilidade da montagem é dele. Então, tudo é responsabilidade dele. E quando ele tem essa consciência que ele tem que dar aquela parada, né? Investir na segurança, né, seguir as normativas, a obra dele pode ser até no primeiro instante que ela, por exemplo, ela deu uma diminuída no ritmo, mas a hora que ele reconhecer que implementar, né, a sequência de trabalho e tudo mais, ele vai ver que a curto prazo a obra já vai responder, né, com mais produtividade, né, que é o que ele precisa no dia a dia de hoje, né? E, na sua opinião, o que separa uma empresa de cultura forte daquelas que não têm? Quais são os principais, vamos dizer assim, atributos de uma empresa de cultura forte daquelas que não têm? Então, a empresa que tem uma cultura forte é aquela empresa bem estruturada, né? Que ela tem, por exemplo, ela tem um gestor, né, que preza pelo um planejamento, né? Então, hoje em dia, a palavra planejamento está em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E principalmente na execução de uma obra, né? Seja uma obra, por exemplo, de pequeno porte, que eu digo assim, né? Um prédio residencial, né? De uma torre, de 5 torres ou de 20 torres, né? Então, o planejamento tem que estar presente na execução de todos esses tipos, né? de obras que estão aí. E tendo o planejamento, né, bem feito e cumprido, né, porque assim, como a gente fala, o papel aceita tudo, né? Você pode estar muito bem, um cronograma da sua obra está muito bem descrito, planejado e tudo mais, e você não está conseguindo colocar aquilo em prática, né? Então você tem que estar planejado, alinhado com quem vai executar, né, e que tenha o apoio, né, a partir de quem fez todo aquele planejamento, o apoio de todos, né, para que isso possa... essa é uma cultura que eu julgo ser uma cultura forte entre as empresas. Ótimo. Então, para você, construtor, quando a gente fala de cultura de prevenção, a segurança ela tem que estar entranhada na cultura da sua empresa. A gente não pode achar que a segurança, a prevenção vai estar pautada só na fiscalização. Até porque dentro do canteiro de obras... nem sempre o seu engenheiro de segurança, o técnico de segurança ou mesmo as lideranças da empresa vão estar em todos os lugares. Então, é mais fácil você implantar essa cultura, implantar essa segurança na cultura da empresa e disseminando isso para todos os seus colaboradores do que só jogar essa responsabilidade para 2, 3 pessoas de liderança dentro da obra, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança. A gente já discutiu isso várias vezes, né? Então,
tem que transformar isso em cultura mesmo e tem que começar pela gente, né? A gente fala que quem dá exemplo pra gente é os pais, né? Então, Exatamente. o cara que é líder dentro de uma obra, ele acaba sendo aquele que as pessoas seguem. Então, se você não levar a segurança a sério, se você não cobrar a segurança dentro do seu canteiro de obra e passar isso para os seus colaboradores, você nunca vai ter uma cultura de segurança instalada perfeitamente, né? Exatamente. Você tem que ser o exemplo. Então tá bom. Bom, falando dos bastidores de norma, principalmente de guarda-corpo e revisão da NBR 6494, né, que é a de andaime, que até pouco tempo atrás, antes da discussão, a NBR 6494... salvo engano ali, eu acho que tinha meia dúzia de parágrafos ali para você fazer uma análise e no final era muito superficial, né? Exatamente. Fala muito superficialmente. Você vem participando, né, desse trabalho junto ao Abraço e o Ministério do Trabalho, né? Sobre essa questão da altura dos guarda-corpo, como que deve ser fabricados os andaimes, enfim... Andaime no geral, né? Porque a gente tem andaime de quadro, multidirecional, tem ainda o fachadeiro, tubo equipado, né? Como que tá isso aí dentro dessas discussões? Como que você vê, Jefferson? Como que tá a evolução desse assunto? Então, falando primeiro da 6494, né, que é a norma de andaimes, né? Então, você sabe que a gente está com uma comissão na BNT revisando essa norma, né? Então, propriamente dito, a revisão dela já foi feita, né? A revisão da 6494, do texto dela. Sim. E, assim, como você comentou, né, era uma norma de 5 páginas, né? Então, era muito superficial. Para a época, né, até que tudo bem, que foi em 1990. A primeira edição e é até hoje. Então, são 36 anos, né, sem mexer na norma. Então, assim, hoje, olhando, é inadmissível, né? Uma norma que passa 36 anos sem ser revisada, né? Sem ser olhada, né? Então, como a gente imagina aí como que ela está desatualizada, né? Então, sentindo essa necessidade, a BNT, junto a outros órgãos, ao Ministério do Trabalho, né, resolveu reabrir a comissão de estudos, né, para a gente revisar a 6494. E eu fui convidado, né, a participar como representante da Abrasf, né, como instituição. Aí, tomamos como base para a revisão da 6494 as normas europeias, né, propriamente dita a norma espanhola, né, a 12.810 e a 12.811, né? A 810 tem 2 partes, a 811 tem 4 partes, né? Nossa. E sentindo a necessidade de implementar mais ainda, porque essas normas europeias, as espanholas, elas tratam única e exclusivamente dos andaimes. E na 6494 também tem os andaimes suspensos, tipo os balancins, né? E aí a gente resolveu acrescentar, né, por sugestão do Ministério do Trabalho, uma norma britânica que chama 1808, que fala dos andaimes suspensos, né, que aí engloba o nosso balancim, né? Então, nós já fizemos a passagem, né, todos esses textos. Então, a 6494 ela vai sair de 5 páginas, né, para mais ou menos 400, 500 páginas, no final das contas. Ela vai ter 7 partes, né? 6 partes da norma espanhola e 1 parte da norma britânica. Essa norma britânica, que trata dos andaimes suspensos, ela tem mais de 200 páginas, né? Então, ela engloba tudo. Né? Então, vai ficar uma norma robusta e bem atualizada. Né? Então, elas vão ser, repetindo, elas vão ser 7 partes. Né? Nós já passamos, nós estamos agora fazendo a adequação, né? Formatando esses textos que já foram passados na plenária, formatando no formato da ABNT para começar a enviar para a ABNT, para ela fazer a primeira avaliação, ver se está tudo ok, para que possa ser colocado em consulta nacional. Né? E até comentamos que para consulta nacional, normalmente são 30 dias de consulta, né? E uma norma com sei lá, 300, 400 páginas, para você conseguir dar uma passada nela em 30 dias, eu acho que vai ficar um pouco difícil. É bem complicado. Eu já tenho conversado com o pessoal que é mais próximo à BNT, né? Tentado, né, ampliar um pouquinho esse prazo, mas a gente vai deixar primeiro passar tudo, né? E vai alinhar esse tempo, né, de consulta nacional. E
E a Abrasf, né, então, ela encabeçou também essa 6494, né, para a gente conseguir marcar presença. E os nossos associados todos participaram também, né, dessa revisão. Isso da 6494, né? Agora falando da NR18, como você tocou no assunto aí do guarda-corpo, né? Era um assunto delicado, né? Que ele vinha se arrastando há um bom tempo, pelo meu conhecimento, desde 2011, né? Não sei se você lembra disso, da associação, que o pessoal chegou a elaborar um texto, né? Para enviar ao Ministério do Trabalho, isso em 2011, para as próximas revisões da NR18, né? Então, eu não sei se o texto não chegou, eu não sei se o pessoal não olhou as nossas reivindicações na época de 2011, e eu retomei esse assunto em 2023, 2024, né? Você fala quando implementaram o guarda-corpo 1,20 m, né? Isso. Na verdade, o que aconteceu? Nós fizemos um estudo, apresentamos, mas existia uma corrente muito forte na época que, sem uma base técnica, achava que o guarda-corpo tinha que ter 1,20 m, né? Sim. Existia ali um meio do caminho, porque se você for para a base técnica, por exemplo, de peitoril, ela estava dizendo que tinha que ter no mínimo 1,10 m, né? E aí, no andame a gente falava 1 metro, ali na norma de peitoris falava 1,10 m e o pessoal estava defendendo ser 1,20 m. É melhor ser mais do que menos, mas não tinha uma definição técnica, assim, dizendo o porquê de ser 1,10 ou 1,20, né? Sim. E ali naquele momento a gente, sem base técnica, vamos dizer assim, uma pesquisa ampla sobre o assunto, a gente foi vencido, né? E acabou se passando e depois, vamos voltar a esse estudo, mas sempre isso se delongou e acabou, né? Na época, o pessoal de andaime, inclusive, fazia o seguinte: em vez de eu colocar o travessão com 1,20 m, já que maior é melhor, o pessoal colocava a travessão com 1,50 m, né? Então, você vinha com travessão com 50, vinha com 1 metro e 1,5 metro, que não tem como a pessoa cair, porque aí você está aumentando, uma né? gaiola, fica fechada ali dentro. Exatamente, mas ficou muito subjetivo isso, né? Algumas obras foram paralisadas, porque, não, tem que ser 1,20 m, não pode ser 1,50 m, enfim. Só que no mundo inteiro, a distância entre os pontos, os nós, né, nos andaimes, 1 metro, né? Não é 1,20 m. A cada 50 centímetros, é o que a gente fala, né? A distância entre o que o pessoal chama de conexão ou roseta, né? Isso. Nos andaimes multidirecionais no mundo todo, né? Ele é fabricado a cada 50 centímetros. Então, como que a gente faz, né? A altura de 70 e 1,20 m, né? Isso, como você comentou, gerava muito problema, né? Nas obras. Sim. E tudo mais, como atender isso. E porque, às vezes, os nossos locadores, né, eles ficavam no prejuízo, vamos dizer assim, né? Porque ele instalava o guarda-corpo a 50 e 1 metro, né? O cliente olhava e falava, não, eu preciso que seja 70 e 1,20 m. Ele falou assim, eu não consigo colocar 70 e 1,20 m porque a minha modulação é de meio metro. O que eu posso fazer é colocar mais uma altura e ficar 1,5 m, aí fica tudo fechado, né? Aí o cliente, às vezes, ele aceitava, não, ok, pode ser assim, só que essa terceira altura não paga a locação dela. Exatamente. Né? Aí vinha o prejuízo para nós, né? Então, assim, nós provamos, tecnicamente, né? Contratamos a Abrasf, ela fez um movimento, contratou uma empresa terceirizada, especializada em assuntos de segurança do trabalho, né? Em que ela descobriu o caminho até chegar no Ministério do Trabalho, né? Porque eu tentei por várias vezes chegar e eu não conseguia, eu não sabia qual era esse caminho, né? Então, essa empresa, ela conseguiu chegar junto ao Ministério do Trabalho, junto a uma outra entidade que tinha uma representação forte junto ao Ministério do Trabalho, em que soube explicar e colocar as nossas necessidades, né? Não é só porque é fabricado no mundo inteiro a cada 50. Tem toda uma questão técnica aí envolvida por trás disso, né? Então, assim, o Ministério do Trabalho, ele entendeu as nossas necessidades, né? E a gente deixou bem claro assim, a gente não quer mudar o que já está colocado na NR18, por exemplo, os guarda-corpos, porque fala no item 9 que o guarda-corpo tem que ter, o guarda-corpo permanente, tem que ter a altura de 70 e 1,20 m, ok, né? E quando chegava no andaime, mencionava esse outro item que estava na NR18, que falava que era 70 e 1,20 m, aí complicava a gente. Os andaimes, tipo fachadeiro, né? Eles conseguiram se adaptar a 70 e 1,20 m, né? O multidirecional ficou para trás,
né? Então, a gente falou assim, a gente não quer alterar o 70 e o 20, porque até tem muita gente que já fez adaptação e está fabricando assim, né? O que a gente quer é adicionar mais essa possibilidade, né? Que para os andaimes multidirecionais sejam autorizados a utilizar 50 e 1 metro com segurança. Né? Na época a gente até sugeriu de colocar uma faixa. Olha, entre 50 e 70 e 1 metro e 1 metro e 20 está tudo ok. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque no caso do multidirecional, por que eles foram construídos de 50 em 50? Por conta dos esforços como é que fala? Nos nós, nas roletas? Por conta dos esforços no contravento da peça, né? Uhum. Quando você diminui o espaço de contravento, você aumenta a capacidade de carga e resistência do equipamento, né? Isso. Quando a gente muda de 50, por exemplo, para 70, 1,20 m para que, além do contravento, ele acabe se tornando também um parapeito ali, como é colocado na norma, eu mudo toda a concepção técnica do equipamento, né? Então, exatamente. Na Europa é fácil você ver prédios lá com 60, 70 metros de altura ou até maior, com todo envelopado de andaime, né? Então você imagina um poste desse de 70 metros, um poste sobre o outro, com um contravento um pouco menor. Aí você vai aumentar, você vai ter que aumentar a secção do poste, dobrar espessura da chapa, e tudo isso vai acabar aumentando em tonelagem. E isso também vai acabar criando problema para o trabalhador, porque uma peça hoje já não é leve, né? Não é tão leve assim. E se você aumenta todas essas secções, elas vão se tornar mais pesadas, e a gente também, hoje, a parte de ergonomia é algo que está batendo na porta aí a todo momento. Então, NR17. Não adianta a gente só pensar na segurança, mas também se a gente não pensa na parte de ergonomia, né? Então, acho que na época a discussão foi bem calorosa por conta dessa situação, né? Porque, exatamente. tá bom, eu sei que seu andaime tem que ter de 50-50 para você ter mais carga, mas eu também preciso da segurança. Mas onde que está inseguro aqui? Né? Então, acho que a discussão foi nessa linha, né? Agora, pode ir. Então, só para finalizar da NR18, o texto, né, o texto ele passou, né, que a gente colocou exatamente como você falou, né, o andaime, o travessão superior está entre 1 metro, 1,20 m e o inferior 50 centímetros superior. Quer dizer, se tiver 1,20 m vai estar 70, né? Se tiver 1 metro vai estar 50. Esse texto ele foi aprovado pelo Ministério do Trabalho, só que ele não foi alterado ainda na NR18, né? Sim. A gente tem um documento, né, de uma ata de reunião do Ministério do Trabalho aprovando esse novo texto, né? Então a gente até recomenda, passou uma cópia desse texto para os nossos associados, né? Caso não sejam questionados em obra, pode apresentar esse documento que ele tem validade. Na NR18, propriamente dito, ainda não foi alterado, porque eles estão revisando outras partes da NR18 também, né? Eles vão juntar tudo e fazer uma publicação de uma vez só, né? Exatamente. Então, só esse detalhe. Um ponto que eu fiquei com dúvida, que eu acho que é dúvida também nossos construtores aí, quando você falou de implementação de 3 normas para NBR 6494, né? É para NBR, né? 7, né? 7 partes. Tá. 7 partes, mas utilizando 3 normas, né? Isso. Tá. Na prática, o que foi essa implementação dessas 3 normas? Vocês tropicalizaram ela, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem, não para facilitar, mas a gente tem algumas situações que você tem que, até por condição de obra, que você tem que adaptar as normas externas, porque às vezes não bate ali por uma questão de execução, né? Você teve que fazer essa tropicalização? Não, essa norma ela só foi, vamos dizer, traduzida e implementada, ou teve alguma outra modificação substancial nela, ou ela só se serviu de base, referência para redesenhar o texto da nossa norma agora que vai ser atualizada, né? Então, essas 3 normas, né, elas serviram de base. A princípio, nós fizemos assim, simplesmente uma tradução do texto, né? E antes de passar nas nossas reuniões plenárias abertas ao público, nós discutimos, nós criamos um grupo de trabalho à parte, né, onde a gente se reunia
toda segunda-feira para a gente analisar aquela tradução, né? Trouxemos pessoas de fora, associados participando, né? Para ver se do jeito que ela foi traduzida estava servindo para o nosso dia a dia, né? Por que a gente trouxe essas normas? Porque tem empresas aqui do nosso país, aqui nacional, que eles tomam como base essas normas para fabricar os andaimes. Sim. Né? Então, por isso, né, de se basear nessas normas. Né? Então, antes de passar na plenária, que em algumas situações de plenária a gente também já corrigiu algumas coisas no texto que não estavam bem claras, né? Legal. Mas a gente traduziu, fez um entendimento entre nós, né? Colocamos entre os nossos amigos lá, os nossos colaboradores, para que esse texto fosse não simplesmente traduzido, né? Que ele se encaixasse nas nossas necessidades. E o que essa revisão muda na prática para quem trabalha em obra após essa aprovação aí? Da 6494? Isso. Muda bastante coisa, viu? Por exemplo, tem uma parte da norma lá onde trata de projetos executivos, né? Então, se você executa um projeto, agora eu não estou bem lembrado os números de cabeça, mas, por exemplo, com 30 metros, um andaime, né? Com 30 metros de comprimento e 24 metros e meio de altura, né? Nesse formato, você não precisa apresentar um memorial de cálculo. Né? Passando dessa dimensão, né? Então aí você já precisa apresentar um memorial de cálculo para você poder executar a obra, né? E hoje em dia o memorial de cálculo está sendo muito solicitado, né? pelos nossos clientes. O pessoal da 15696 tem, entre aspas, assim, sofrido bastante para fazer determinados tipos de obra, né? E eles têm que apresentar memorial de cálculo, né? Então tem um capítulo. Na prática, então, não... só o efeito da assinatura da RT, como era antigamente, já não vale mais. O cara precisa mesmo comprovar ali conhecimento e pôr no papel o que foi, vamos dizer assim, qual foi a elaboração para chegar naquele conceito do projeto, né? Isso. E tem a parte 3, né, da nova 6494, que ela trata exclusivamente de ensaios, né? De testes, né? E tudo mais. Então, ela está bem completa. Bastante informação. Você pode dizer que a NR18, junto com essa nova revisão da NBR 6494, elas são complementares e, vamos dizer assim, de certa forma, hoje, depois dessa aprovação, a gente realmente vai ficar com uma norma bem completa? Sim, ela vai ficar bem completa, porque a NR18, né, ela é bem focada assim, em segurança, né? Ela, como a gente fala, né, ela diz que tem que ser feito, né? Um determinado procedimento ele tem que ser feito daquela maneira. Aí como que vai fazer? Aí é uma responsabilidade de quem está executando. Sim. Né? Então, a 6494, como ela vai estar bem robusta, né? A gente vai conseguir atender o que a NR18 pede. Né? Muitas das necessidades que estão sendo colocadas, né, na NR18, né, você tem que fazer isso. Né? Como que eu faço isso? Vai lá na 6494 ou qualquer outra norma, né, que é relacionada ao nosso setor, que você vai achar uma direção. Legal. O que você acha importante para quem trabalha com forma, escoramento e acesso? Vamos lá, pegando essas normas, vamos falar basicamente 6494 e NR18, que a gente vem falar agora, né? Falando de andaime, forma, escoramento. O que você acha que é o ponto principal dessas normas aí, que a pessoa tem que ter atenção? Então, como eu já falei, NR18, né, como as necessidades que tem que ser atendida de como executar, de que tem que ser executado um determinado procedimento para se evitar um acidente, né? E a 6494, por exemplo, a 6494, a 15696, né? Lá está detalhado tudo que você precisa, né? Como fazer determinadas atividades. A gente fala que as normas, elas estabelecem o mínimo que você tem que atender, né, para você poder executar aquela atividade, né? O que você colocar mais, que seja benéfico, né, não tem problema. Um item importante que vai ser colocado na 6494, né, que é até polêmico também, que ele já foi tentado colocar antes na NR18 e no final das contas, quando estava
nos 45 do segundo tempo, ele foi tirado, é a rastreabilidade dos equipamentos, né? A marcação dos equipamentos, né? Que na 6494 agora tem o texto onde pede que os equipamentos sejam marcados, né? Para facilitar a rastreabilidade do equipamento. É um tema polêmico. Mas isso já estava na NR18, né? Então, e aí agora está passando para 6494? Então, mas da NR18 isso caiu. Né? Isso foi pedido, eu não sei exatamente, tipo 10 anos atrás, né? Eu sei que foi colocado na NR18 a necessidade de rastreabilidade ou marcação dos equipamentos, né? E, se não me falha a memória, deram 5 anos para regularizar após para adequação. E quando estava vencendo o prazo de 5 anos, alguns fizeram adequação, outros não conseguiram fazer ou não tiveram interesse de fazer. E eu sei que teve um movimento forte no final que acabou excluindo isso da NR18. Então agora a gente está trazendo isso na 6494. Já foi passado na plenária, né? Quando passa na plenária, significa assim que é aberto ao público e todo mundo aceitou. Né? Qual que é o propósito de você ter a data de fabricação do produto? Então, ter data de fabricação, quem é o fabricante, né? Por exemplo, um exemplo que eu cito assim, por exemplo, uma obra de grande porte, né? Então, sendo executado por vários fornecedores, né? Acontece um acidente em um trecho da obra, né? Você consegue saber, né, de quem era aquele material. Porque, vamos supor, no multidirecional, que é tudo igual, né? Os multidirecionais. Sei que cada um que fabrica o seu conhece o seu, sabe qual que é o seu, né? Mas, assim, os equipamentos... Mas hoje está muito parecido, né? Exatamente. Uns equipamentos muito similares, né? Isso vai permitir, né, que você se defenda melhor em caso de um sinistro, um acidente em obra, onde o teu equipamento está sendo aplicado onde não era para estar. Sim. Né? Eu sempre defendi que o nome do fabricante ter um número de lote, eu acho que era importante porque, por exemplo... Nós lá da Metroform, nós somos fabricantes também. Então, através de número de lote, tudo, a gente sabe de quem que a gente comprou o aço, qual que foi a data. Então, a gente tem certificação da usina para dizer a capacidade de resistência do aço, o teste que foi feito na época para dizer para nós que o aço estava em conformidade para a gente usar ele de forma estrutural, né? Sim. Mas no caso do ano de fabricação, eu tinha um pouco de resistência e tenho até hoje. Por quê? Porque, na verdade, o material metálico ele não pode ser medido por tempo, né? Ele tem que ser medido por uma análise química da peça. Minuciosa. Né? Por quê? Porque se eu pegar um andaime e eu deixar ele 6 meses em uso dentro de uma fábrica que tem um componente corrosivo... vamos falar, o comportamento da peça vai ser diferente de uma outra... do mesmo lote de andaime que o cara utilizou ele só dentro da construção civil residencial. Comum. E vai ser diferente também da construção civil residencial que o cara estava ali num ambiente litorâneo. Né? Agressivo. Exatamente. Então, não dá para a gente colocar... Porque o meu medo era o seguinte, amanhã o cara tem um andaime que tem 20 anos de mercado e a gente sabe... Né, a ROR mesmo, tem. Até hoje eu não sei, mas eu lembro que um bom tempo atrás eu fiz uma visita na ROR e eles tinham ainda umas abraçadeiras que eu acredito que veio da Alemanha, que eram abraçadeiras que vieram em 1950. E aí quando você pegava essa abraçadeira, a resistência do aço, o comportamento dela era totalmente diferente das abraçadeiras que eram fabricadas no Brasil. Então, quer dizer, eu não poderia... excluir aquela abraçadeira pelo ano de fabricação dela, porque a concepção, né, de aço e de durabilidade da peça era algo fora do comum, né? Porque eu lembro que na época, quando foi discutido e foi pedido até pela fiscalização, né, e por representantes dos trabalhadores, né, de colocar o ano na peça, porque uma peça com 10 anos é mais complicada do que uma peça com 5 anos. Eu tive essa resistência porque eu falei, gente, comportamento químico da peça, não tem jeito. Se a peça estiver atuando junto com um componente químico agressivo, às vezes com 6 meses você tem que simplesmente invalidar a peça, e já aconteceu com a gente.
né? Quando eu trabalhava numa outra empresa no mercado, a gente fez o aluguel desse equipamento para um cliente e que ficou 6 meses dentro de uma indústria. Quando a gente voltou, o equipamento teve que ser descartado, porque não tinha capacidade nenhuma e era equipamento novo, né? Não, talvez assim, a data de fabricação colocada no equipamento, eu vejo assim, pode ser até que seja melhor para quem está fabricando. Por exemplo, eu preciso fazer um ensaio nesse quadro que eu fabriquei. Mas quando que eu fabriquei? Eu não sei. Né? Já está com 5, 10 anos, 20, quantos anos tem esse? Ele está com 20 anos e está dentro atendendo a... Mas hoje, falando na norma, vocês já pensaram em colocar essa informação, por exemplo, para o cara saber por que está sendo colocado o nome do fabricante, por que está se colocando o número de lote, por que é importante ter o número, a data de fabricação? Eu digo para ficar intrínseco por que isso foi pensado aquilo, para amanhã não vir uma pessoa e falar, eu estou invalidando essa peça aqui porque ela tem mais 10 anos de fabricação, entendeu? Entendi. Essa parte de manutenção está sendo detalhada na norma também ou não? Sim. Entendi. E assim, como eu falei, né, o texto ele foi passado na plenária, né, que é discutido ali e aprovado por quem estava lá. Ele ainda vai ser colocado em consulta nacional. Né? Então, por exemplo, a hora que ele for para a consulta nacional, eu não sei se ele está de uma forma que, vamos dizer assim, né, que agrade as pessoas, que as pessoas consigam entender qual é o objetivo de ser colocado, né, essa necessidade da marcação dos equipamentos. Né? Sim, então, sim. Assim, é uma oportunidade, né? Peço aí que quem for assistir, que fique atento, né, quando a gente colocar essa norma em consulta nacional, que, entre outros, né, detalhes, vá nesse item aí, nesse texto, e veja, né, se está de acordo, se faz sentido ou não, porque, assim, pode ser... não concordo dessa forma, né? É melhor estar assim, né? De tal jeito. Por exemplo, a marcação de data, eu não vejo necessidade e tudo mais. Tudo é analisado, né? Não é simplesmente, passou na plenária, agora acabou. Não, ainda tem a consulta nacional, né? Para a gente poder ajustar, né? E ficar, assim, em harmonia, né? Com todos, vamos dizer assim. E, pessoal, assim, quando vai para a consulta nacional, acho que o Jefferson pode até me corrigir se eu estiver errado, não é só o momento da pessoa colocar uma crítica ali para abortar todo um trabalho. Na verdade, às vezes, eu falo que eu já participei desses grupos de trabalho, às vezes a gente discute exaustivamente, né, o assunto, mas às vezes tem um ponto ali que a gente não percebeu, que passou despercebido e que às vezes nessa consulta acaba enriquecendo o material porque traz para nós... mais informações e mais detalhes que a gente fala assim, poxa, eu não pensei nisso quando a gente fez todo esse grupo de trabalho. Então, quando a gente joga para consulta pública, é um momento também da gente, de alguma forma, pedir que outras pessoas analisem aquilo de forma um pouco mais assim, pontual e tragam para nós alguma coisa que de repente passou batido que a gente pode implementar e que pode tornar a norma até um pouco muito melhor, aplicável, né, Jefferson? Perfeito. Definiu muito bem, né, o intuito de ser colocado em consulta nacional, né? Até a norma 15696 também, quando ela voltou da consulta nacional, que eu comentei que ela voltou com 6 ressalvas, né, não reprovação, teve um item lá... agora eu não me lembro de cabeça, mas teve um item que voltou com uma ressalva que a gente falou, não, faz sentido, né? Porque às vezes a gente está numa comissão ali com 6, 10, 15 pessoas que a gente não está enxergando aquele detalhe, né? E por isso que ela vai para a consulta nacional. Legal. Pode ser que alguém que esteja lá, né, enxerga alguma coisa e fala, não, olha, e se fosse dessa forma? Você pensa e olha, né? Falando, realmente, dessa forma seria melhor. É porque ninguém é o dono da razão, nada, né? A gente discute norma para que ela fique aplicável e que ajude a todos a melhorar a segurança, a aplicabilidade de cada produto, né? É por isso que é aberta, né, ao público, né? Exatamente. E pensando um pouco no futuro do setor, Jefferson, você acha que as normas vão continuar evoluindo no mesmo ritmo? Porque a gente sabe que, se a gente pensar a norma até 2001, 2002, ela teve um ritmo, né, de pensamento de renovação. Quando superou ali 2010, 2015, ela teve um outro ritmo e eu acredito que agora, minha percepção é que as normas elas estão muito mais rápidas sendo revisadas do que antigamente. Como que você acredita que essa evolução ainda vai melhorar? Qual que é a sua opinião?
Eu acredito que sim, viu, Renato? Porque, assim, como eu falei, né? O exemplo mais clássico é a 6494, que a gente falou dela várias vezes. São 36 anos, né, que ela está em vigor, então não faz mais sentido ter aqueles textos que tem lá. Alguma parte do texto, sim, né, mas eu digo assim, com a evolução que nós tivemos, né, com a modernização dos andaimes, né, os multidirecionais, equipamento de alumínio, né, então ela ficou para trás. Com certeza. E com essa velocidade exponencial, né, de tecnologia e inovação que a gente tem, e conforme eu comentei, né, que tem ali uma recomendação, né, que a norma seja revisada no máximo a cada 5 anos, eu não sei não se esses 5 anos ainda é muita coisa, né, para os dias de hoje, pela evolução que a gente está tendo, né? Talvez daqui a pouco, em vez de recomendação, ela deva passar a ser algo que deve... Permanente, né? Olha, cada 1 ano, não sei, cada 2 anos e meio, não sei o prazo, mas talvez se a gente tirar a palavra recomendação e colocar imposição, talvez isso se acelere mais ainda, né? E assim, o que falta, às vezes, né, são pessoas que estejam disponíveis para colaborar, para contribuir, né? Porque esse trabalho de revisão, sim, de normatização, né, é um trabalho que você não tem retorno, né? É uma doação que você faz, né? E que, assim, é um legado que você vai deixar. Eu participei da revisão daquela norma. Então, as pessoas têm que entender isso. A gente tem que ter mais pessoas, né, participando desse movimento, né, para que a gente consiga melhorar o setor como um todo, né? Legal, é isso aí. E, na sua opinião, como que a tecnologia e a inovação podem ajudar a fortalecer a prevenção de acidentes aí, daqui para frente? Considerando que a gente está evoluindo norma, mas e a tecnologia e a inovação? Como que ela entra nesse contexto também para ajudar cada vez mais a gente ter mais segurança e prevenção de acidentes? Então, a gente vê cada vez mais softwares sendo desenvolvidos, né? Por exemplo, tem alguns aplicativos, vamos dizer assim, de controle, né, de EPIs, né, que a gente vê a entrega em obras, né, já está sendo agora digitalizado. Se aquele colaborador passou e não pegou todos os itens e saiu para trabalhar, a gente tem como chamar ele de volta. Faltou pegar um óculos, faltou pegar um item de segurança, né? Assim, a tecnologia, por exemplo, a implantação dos drones aí, né, para a gente fazer inspeção de obras, né? Por exemplo, aquela inspeção do andaime com 100 metros de altura, né? Está montado corretamente ou não, para colaborar até com a segurança, né? Ele consegue visualizar por fora, né, todos os ângulos, né, para ver se aquilo está montado corretamente. Então, eu acho que é um grande passo que a gente deu. O pessoal fala também da realidade aumentada, né? Que você consegue enxergar, né? Andar por dentro daquele andaime ali, enxergar todos os detalhes, ver se ele está de acordo ou não. Então, a tecnologia tem contribuído muito e ela vai contribuir muito ainda, né? Então, agora a gente tem que acompanhar toda essa evolução, né? Então, como eu falei, a gente precisa de pessoas disponíveis, né? A abraçar isso aí, mente aberta, né? Para a gente poder conseguir implementar tudo isso. Ô Jefferson, e pegando toda essa experiência sua, né? Esse tempo que você está se dedicando à elaboração de norma, porque não é só norma, né? Você começa a avaliar a inovação, você começa a ver tecnologia, mas pegando toda essa experiência que você está vivendo nesse momento que você está como consultor aí, né? Até ajudando a Brasf nessas elaboração de norma, como é que você consegue traçar o futuro da prevenção de acidentes daqui 5 anos? É uma pergunta bem... assim, um pouco difícil de responder, porque, assim, como eu acabei de comentar, né, a evolução é dia a dia, parece que é hora a hora, segundo a segundo, né? Então, você acha que vai ser muito mais rápido e as pessoas vão estar muito mais conectadas com esse propósito da segurança e do realizado de maneira correta, e isso vai favorecer daqui 5 anos que a construção tenha exponencialmente melhorado a segurança e a execução dos trabalhos, né? Isso, eu comentei que nos últimos tempos aí eu tenho tido muito contato com o pessoal de segurança do trabalho, né, de outras instituições, até do Ministério do Trabalho mesmo, né? E a gente comenta, né, os acidentes, infelizmente, eles continuam acontecendo, acidentes fatais, né, até praticamente todo dia acontece um acidente, infelizmente, mas o setor melhorou bastante, né? Então, inovação e tecnologia, né, tá aí para contribuir, né, para fortalecer, né, esse crescimento da segurança em obra, né? Então, agora, volto a falar, né, a segurança é investimento, né, e não é despesa. Então, se todos os
os nossos amigos construtores, né, o nosso próprio setor, os montadores de andaime, né, as empresas que fornecem mão de obra, né, tiver essa consciência de investir em segurança, né, a gente daqui 5 anos vai estar muito melhor. Legal. E para finalizar, já chegamos aqui no final, né? Daria para a gente ficar mais 3 horas falando aqui, mas que mensagem você deixaria para os gestores da construção civil que estão ouvindo a gente agora? Então, a gente acabou de falar, né, que, por exemplo, a evolução está numa velocidade exponencial, né? E a gente comentou no nosso bate-papo aqui que as normas, né, elas vieram, né, para melhorar, né, para melhorar a produção, para melhorar a qualidade e para melhorar a segurança, né? Então, quando a gente enxerga, né, que isso realmente vai fazer a diferença, né, no meu empreendimento, na minha construção, no meu setor, né, de locação, né, nos meus montadores, né, isso muda, torna o setor melhor, né? Você vai, ao final das contas, né, os nossos construtores, eles vão entregar obras com uma segurança maior durante a execução da obra, né, evitando acidentes, e uma obra, né, com uma qualidade muito melhor. Bom, pessoal, então fica aqui bem reforçado. Vamos trabalhar bastante em capacitação dentro do canteiro de obras. Isso. Vamos trabalhar em inovação, vamos buscar coisa nova e vamos principalmente buscar uma forma de automatizar os processos, né? Quando a gente fala em automatização dentro do canteiro da construção civil, a gente acha que a gente vai deixar de gerar emprego, né? O maior medo que o pessoal tem eu vou automatizar, então vou diminuir gente dentro do canteiro de obra. Não é só diminuir gente dentro do canteiro de obra, mas é facilitar a execução dos trabalhos e cada vez mais dar mais segurança para o trabalhador, porque o mais importante é construir uma obra segura, né? E como frase final para deixar para vocês, obras mais produtivas começam quando a segurança deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma estratégia do jogo. Então fica aí nossa humilde contribuição, né, Jefferson? Espero que tenha atendido as necessidades aí. Agradecer demais aí sua participação. Imagina. Foi muito bom ter você aqui. Você é um cara que conhece muito do assunto. Inclusive você, construtor, se tiver mais alguma dúvida sobre normas, escreve aqui para nós que a gente vai fazer questão de levar essas informações para o Jefferson, que é lá da Brasf, né? E ele está já acostumado a receber esse tipo de pergunta aí. Qualquer questionamento, ele, né, tem bastante gente, fonte de consulta, pode trazer bons resultados, boas informações aí para você dentro do canteiro de obra. Obrigado, viu, Jefferson? Imagino que agradeço aí a confiança, né, de ter participado aqui com vocês. Espero ter contribuído, né, com certeza, para a melhoria do setor. Agradeço a Brasf, né, na pessoa do Pandolfo também, que é uma pessoa assim excepcional, né, que abriu as portas aí para a gente poder trabalhar bastante a favor da segurança, dos nossos associados, do mercado de construção civil como um todo. Com certeza. Obrigado. Mandar um abraço lá para o Pandolfo lá e para todo o pessoal da Brasf lá e agradecer a gentileza de ceder vocês aqui hoje para estar com a gente. Sempre que precisar, estamos aí. Jefferson, muito obrigado, viu? Valeu, Deus te abençoe. Amém. Fica com você também.